Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Dr. Altair Cabral, médico com especialização em endocrinologia e metabologia pela UERJ, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre síndrome do ovário policístico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, a síndrome do ovário policístico. Muitas das mulheres vêm ao consultório, questionando dessa clínica. Eu tenho um ovário policístico, doutor. E muitas das vezes ela pensa numa situação, porém a questão é totalmente outra. E nunca é só pela questão, por exemplo, do ultrassom. Como o nome próprio diz, síndrome do ovário policístico é uma síndrome, mais que uma doença. Então, é a complicação, como eu falei, mais comum que ocorre na mulher na idade reprodutiva. E muitas das vezes, como essa mulher vai se apresentar no consultório? A síndrome do ovário policístico, na maioria das vezes, a mulher ela se queixa principalmente de oligomenorreia ou amenorreia, oligomenorreia, que é quando a menstruação ela fica desregulada, então ela tem menos ciclos durante o ano, devido a intervalos irregulares entre esses ciclos, ou amenorreia, no caso, se for uma mulher que já começou a menstruar, 3 ou mais meses sem a questão da menstruação. E associada a esse aumento de pelos, além de acne, que é muito comum, e uma alopécia característica da mulher. Mediante esses sintomas, o médico vai pedir alguns exames laboratoriais para ver ou não se a paciente está nessa questão dessa síndrome do ovário policístico. Importante também, nessa situação de síndrome do ovário policístico, a gente lembrar que é um exame diagnóstico de exclusão. A gente sempre tem que pensar em algumas outras patologias para depois falar, não, é síndrome do ovário policístico. A gente tem que pensar em algumas patologias igual da tireoide, que pode alterar essa menstruação, desregular ela. Então a gente pode pedir hormônios aí relacionados com hipotireoidismo, hipertireoidismo. A gente pode pedir exames relacionados com a adrenal, que está relacionado, por exemplo, com o cortisol, para ver se essa mulher não está tendo uma doença chamada síndrome de Cushing ou não. A gente pede também a prolactina, para ver como é que está essa prolactina da mulher. Uma hiperprolactinemia também desregula muitas das vezes a questão da menstruação. Da adrenal também a gente pensa na questão, até da questão dos pelos também tá mais pode estar relacionado com a adrenal. Tumores ovarianos a gente pode pensar também. E é muito comum essa mulher, além dela ter esses sintomas próprios da clínica, vir associada a uma resistência insulínica. São mulheres, ou seja, um pouco acima do peso, na maioria das vezes, um pouco acima do peso ou obesas, e com uma obesidade diferente, uma obesidade mais central, que é a obesidade central, que a gente sabe que é aquela obesidade de barriga, aumento de barriga, de circunferência abdominal, que é a obesidade que está relacionada com distúrbios metabólicos. E na síndrome do ovário policístico, não diferente do diabetes, esse distúrbio metabólico é o quê? É o aumento da resistência insulínica. O paciente ele vai ter o quê? Pode ter uma insulina aumentada, então é uma paciente que ela engloba N situações que a gente deve pensar antes de fazer esse diagnóstico. E, por último, na questão do diagnóstico, a gente deve pensar no quê? Pedir um exame de imagem. Se a gente está pensando em ovário, a gente vai pedir um ultrassom transvaginal para essa mulher. Tem tratamento. A gente pode tratar separadamente todos esses sintomas e também sempre pensar no quê? É uma mulher que, como eu falei lá no início, está em idade mais comum essa endocrinopatia ocorrer na idade reprodutiva. Então, se ocorre mais na idade reprodutiva, a gente tem que pensar
no desejo dessa mulher engravidar. Sempre é importante bater nessa tecla médico-paciente, a questão de engravidar ou não. Outra coisa que é importante, mudança no estilo de vida. Paciente com ovário policístico, mulher com síndrome do ovário policístico, tem que fazer o que? Mudança no estilo de vida, assim como o paciente diabético. Melhora da alimentação, uma alimentação mais saudável, bem como fazer atividade física. É mais uma coisa aí para a gente pensar, principalmente as mulheres aí que queiram tirar mais dúvidas, saber mais. É só me acompanhar também no Instagram, dr_Altair Cabral. Lá eu também coloco dicas, lá tenho os endereços dos meus consultórios, então fica essa dica. Precisando, pode deixar também alguma observação aqui embaixo no canal, que eu vou estar respondendo. Um grande abraço e até a próxima.